Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Muito bom dia. Começando pela Tirol FM, mais um Espaço Empreender. Esse espaço em que a Tirol FM oferece a você que está em casa no final de semana, logo depois do programa do Clayton, o programa das bandas do Clayton, com toda a animação do seu sábado, a gente oferece para você que está no conforto da sua casa, que está no comércio, a oportunidade de você conhecer um pouco mais das personalidades da nossa comunidade. Você que é um empreendedor social, você que é um empreendedor esportista, nós já tivemos todas as características aqui no nosso programa, e empreendedores políticos também. Até porque o empreendedorismo da nossa sociedade brasileira e mundial, por que não dizer, passa muito pelas mãos dos nossos políticos. Sejam eles vereadores, prefeitos, secretários, deputados estaduais, federais e senadores, governadores, presidentes, são empreendedores. Tudo que passa nos municípios tem que necessariamente passar pela mão deles, pelas esferas que eles representam. E hoje pela manhã, nós recebemos isso em nossos estúdios, presidente da Câmara de Vereadores de Teutônia para esse ano de 2017, está exercendo seu segundo mandato como vereador pelo PSDB, uma jovem liderança também, foi eleito no primeiro mandato muito jovem ainda, teve a afirmação com a eleição também para a segunda oportunidade, para o seu segundo mandato, e logo na abertura dessa nova temporada de 4 anos de Câmara de Vereadores de Prefeitura, de prefeito novo em Teutônia, ele assume a presidência da Câmara de Vereadores. Falo com Marcos Aurélio Borges de Quadros, nosso amigo e presidente da Câmara de Vereadores, Marquinhos Quadros. Marquinhos, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Vini. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É uma satisfação que a gente tem poder estar aqui agora falando de um assunto um pouquinho diferente, né? Não falando das ações do município, da Câmara de Vereadores, e sim falar um pouco de mim. Eu acho que é uma entrevista inédita, nunca fui chamado para falar um pouco de mim. Mas essa é a intenção, Marquinhos, justamente essa é a intenção, captou bem a nossa ideia, falar um pouco do empreendedor, do político, mas falar essencialmente da pessoa. Fala um pouco do Marquinhos. Sempre foi muito ligado. Eu te conheci dentro de um CTG, né, Marquinhos? Então fala um pouco pra gente que família tu és, onde tu passou tua infância, tua juventude. Eu sou natural do litoral, mas vim para Teutônia muito jovem ainda. Eu tinha menos de 5 anos de idade, então basicamente a minha vida toda eu construí e cresci aqui no município de Teutônia. E nesse percurso da minha vida aí a gente já passou por muitas entidades, né? Conheceu muita gente, se envolveu com a comunidade, e a minha trajetória no município foi basicamente essa, ações voltadas para a comunidade, né? E automaticamente a gente vai caminhando nesse sentido, e quando vê, estava dentro da política. Isso foi meio automático para mim, assim. Eu nunca tive a pretensão, quando guri, de ser um político, ser um vereador, presidente da Câmara, mas eu acho que quem chega a isso deve ser por uma vocação natural. Eu acho que isso vem automático. Ninguém que não serve para isso vai entrar na política. Eu acho que para tu conseguir adentrar em um cargo eletivo, aí tu tem que ter isso por vocação, acredito eu, não por gosto, né? Exatamente, né? Que momento que surge a política na tua vida, Marquinhos? Quando tu realmente ingressa através de partido, através de vou me candidatar a vereador, vou buscar... Você trabalhou numa administração municipal também, né, num período, mas que momento que tu parte para se colocar o teu nome à disposição, para dar esse passo, que é um passo de empreendedor também, né? Você sai de uma zona de conforto, onde você está na sua casa, com a sua empresa, com a sua família, e parte para se dedicar à vida pública. Que momento é esse que acontece na sua vida, Marquinhos? Como a gente vinha conversando, Vini, a gente se conheceu dentro de um CTG, né? E é o natural quando a gente se envolve com alguma comunidade, alguma sociedade, futebol também, frequentava as escolinhas do Canabarrense. Gostava muito de frequentar os jogos do Bangu, onde eu sempre estou lá até hoje, uma comunidade muito carente, e a gente vem ajudando quem a gente pode ajudar, né? A minha vida basicamente foi voltada a ações comunitárias, e quando vê, surge o convite, a gente, para ajudar também, coloca o nome à disposição, e isso foi em 2008, a primeira vez que eu concorri, fiquei
fiquei como suplente de vereador e segui aí. Antes disso, o meu pai e eu fundávamos o PSDB em Teutônia, um partido que agora completou 20 anos, então aos poucos a política foi chegando até mim e eu não disse não para ela, aceitei e fui. Eu acho que as ações na política são as ações que organizam a sociedade, então quem gosta da vida pública, da comunidade e quer ajudar, é o único meio de poder transformar o mundo num mundo melhor, né? Exatamente, que é o que todos nós queremos, né? É o que a gente anseia para os nossos filhos, para os nossos parentes e para a gente mesmo, também pensando no presente. Bom, a sua primeira eleição, então, foi de 2012, né? A sua primeira eleição foi de suplente em 2008 e tu te elegeste em 2012, né? Primeira vez. Que experiência é essa que foi assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores de Teutônia, nesse segundo pleito que tu colocaste seu nome à disposição? Primeiramente, eu acho que todo jovem tem a intenção de mudar o mundo, né? E quando ele adentra num cargo e assume um mandato, ele tenta fazer isso e se frustra, porque as coisas não são tão fáceis assim, né? Existe todo um trâmite e hoje vivemos numa crise política que nunca aconteceu na história. O poder legislativo por si só está se autodestruindo, né? Os outros poderes estão mostrando uma outra face, uma face maquiavélica de toda a situação. Pessoas estão morrendo nas filas de hospitais por conta de falta de recursos que existem e são utilizados de formas indevidas. Então, quem quer continuar e lutar por um mundo melhor vai ter que lutar muito ainda, porque a gente está um pouco distante ainda de ter um cenário político perfeito para o Brasil. E eu queria que o nosso mundo fosse melhor, fosse um mundo mais justo e tal. E estou lutando para isso. Eu acho que a gente não pode desistir, né? Se os bons existem, os maus tomam conta. Então a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, aceitando as críticas da forma que ela vem, ignorando aquelas tendenciosas que são feitas com o intuito de derrubar alguém do poder para poder assumir. E isso existe hoje muito. Muitas críticas que são colocadas nos meios de comunicação, principalmente nas redes sociais, que são de fácil acesso. A gente, analisando elas ao profundo, normalmente a gente encontra um fim político naquela crítica. Então, a gente vê poucas pessoas realmente tentando auxiliar na melhoria das coisas. Então, isso é um DNA que o povo brasileiro mostra também em algumas situações, mas a gente acredita que a pessoa de bem deve ser assistida e por isso a gente continua lutando para tornar a nossa sociedade mais justa, a nossa sociedade ter um serviço público de qualidade, embora isso esteja um pouco distante ainda de ser contemplado ao seu máximo, mas a gente prima por isso. Sabes, né, Marquinhos, que você faz parte de uma geração de vereadores, né? Não vou citar outros nomes desse mandato e do outro mandato, mas é uma nova geração de políticos, né? Tu, como muito jovem, agregando valores aí com outros muito jovens eleitos agora no ano passado e com outros já eleitos também nas outras eleições de 2012, mas essa nova geração, ela dá um fôlego a mais para a política nacional. Tu falavas agora dos problemas que estamos presenciando, e essa renovação, especialmente nesse mandato da Câmara de Vereadores, ao qual você foi reeleito também, dá um ar novo, é uma esperança a mais que surge, vendo que nós, jovens, ainda estamos voltados e ainda nos interessamos pela política? Com certeza, eu nunca fui fã do politicamente correto e tenho muita tranquilidade em falar que, por mim, político nenhum se reelegeria. A gente segue as leis, né? E muitas vezes a lei impõe isso aos políticos. Hoje, a gente que eu digo é a comunidade em geral, todo mundo, e todos têm culpa nisso. A gente tem políticos que nasceram nasceram na política, quando fizeram idade se elegeram pelo primeiro cargo e estão morrendo hoje dentro do cargo. E ninguém cai em cima de uma cadeira no Congresso Nacional por acaso. Ela é eleita para estar lá. Então, a população que elege é a população que critica quem está lá. Então, eu tenho pretensão de concorrer a deputado estadual nas próximas eleições. O próximo passo vai depender do meu partido, se eu vou seguir nessa ideia ou não. Quero muito poder concorrer e ajudar
a nossa região aqui, que não tem representatividade nenhuma, nem na Assembleia, nem no Congresso Nacional. Isso é um pecado para o povo que aqui mora, porque os recursos normalmente são destinados por influência política para as regiões. O desenvolvimento se dá por conta disso, então a gente paga um preço muito alto. E eu queria muito que todos os políticos do Brasil fossem nomes novos, né? Com vontade de trabalhar para descartar os vícios existentes, né? A gente vê aí a última eleição presidencial com os 2 candidatos que postulavam a cadeira do presidente da República diretamente envolvido com incompetência administrativa, fraudes. O que sobrou para nós votar deixa a gente com vergonha. A gente tinha 2 opções para votar e 2 péssimas opções, né? Embora uma seja do meu partido, eu admito, não tinha condições nenhuma de assumir a presidência. Quem ganhou comprovou a todos, até seus eleitores, que também não tinha competência. Assume um vice que, se deixar é ruim, se tirar é pior. O Brasil precisa continuar trabalhando, então a gente precisa de uma renovação urgente. Mas não adianta criticar, a gente tem que votar certo, é o único jeito disso acontecer. E quem tem um pouco de consciência sabe que a crítica lançada ao vento, sem atitude alguma, é uma incoerência sem tamanho, né? Muito bem, falando da nossa cidade, Marquinhos, da nossa cidade, a qual você hoje é o presidente da Câmara de Vereadores, tem mais aí praticamente, nós estamos no mês 6, então são mais 6 meses pela frente, mais meio ano pela frente. O que você quer deixar como marca do Marquinhos como presidente da Câmara de Vereadores? Passou 4 anos sendo oposição de um governo, né? Agora está na situação do governo e está também como presidente da Câmara de Vereadores. O que tem sido a tua grande marca nesse período de 6 meses iniciais? A gente está trabalhando muito com economia na Câmara, né? A gente está buscando recursos e dando opções para o vereador, que ele auxilie nas aproximações políticas para o nosso município continuar recebendo os recursos que recebe. A nossa cidade é uma cidade muito limpa, organizada, né? A gente tem alguns serviços públicos que, comparado a outras, são de excelência, embora falte muita coisa ainda a acontecer. Mas a gente precisa dar suporte para os nossos vereadores, principalmente aos mais jovens, que também eles buscam essa interação com o cenário político do Estado e do país, para que a gente continue buscando dinheiro para investir na nossa cidade. Né? A gente tem a obrigação de tocar a nova sede da Câmara de Vereadores, que está em fase de construção também, e aqui eu sempre friso, é uma imposição legal. A Câmara de Vereadores não pode ficar parada por possível responsabilização de quem não usar os recursos destinados a esse fim na construção da sede. Então, hoje, o simples fato de a Câmara estar em construção, a gente deve tocar a obra. Então, a gente já está encaminhando a licitação agora, vai ser feita a penúltima etapa após a conclusão. Então, acredito que para o final do ano que vem a Câmara de Vereadores estará pronta. E a gente colocou recursos para que isso se adiantasse, para que essa obra fique pronta de uma vez e a comunidade usufrua dela da melhor forma possível. Até porque, né, Marquinhos, é uma obra que gera muito questionamento na comunidade, né? Pelo tamanho, pela forma, pela demora. E a gente sabe que quem vai na Câmara de Vereadores assistir às sessões, público está comparecendo, público quer participar. Embora me surpreenda uma informação que veio semana passada de que o auditório, enfim, onde vai ser a plenária da Câmara de Vereadores, ele não é tão grande conforme as dimensões externas da Câmara do novo prédio dão, mas é sem dúvida nenhuma um espaço que a Teutônia merece para receber os seus eleitores acima de tudo. Esse é um papel importante que tu tem destacado também nas sessões, né? Até pela transmissão ao vivo pelo Facebook, ou seja, dá mais acessibilidade aos trabalhos dos seus colegas e seus, né, Marquinhos? Essa é a ferramenta que a gente está usando agora, que nos está sendo oferecida de forma gratuita, né? Hoje qualquer pessoa com um celular na mão pode assistir às sessões da Câmara de Vereadores através do Facebook, das ferramentas e das mídias sociais que existem. E a gente vai continuar fazendo isso, dando transparência, buscando a economia do dinheiro que é público e o investimento daquilo que traz retorno. Isso é muito importante. Muitos falam somente em economia e esquecem que, de repente, com algum investimento a gente consegue gerar um recurso maior proveniente disso. E isso faz parte da gestão pública, né? É para isso que se tem recursos, para se investir aonde dá resultado. E a gente está fazendo isso, a gente tem uma projeção muito forte de vinda de recursos
nos próximos anos para o nosso município. Hoje a gente tem cerca de 5 milhões de reais em fase de trâmite para o município de Teutônia ser contemplado só de recursos federais. Para um primeiro ano de governo isso é muita coisa. Então a gente está trabalhando para aumentar isso, conseguir fazer da nossa cidade uma cidade ainda mais bonita e que as pessoas que aqui gostam de morar se apaixonem ainda mais de morar aqui. Tu falavas, né? Deixou bem claro que são duas referências que tu tem no seu mandato como presidente, né? A economia e o novo prédio. E olhando Teutônia como um todo, Marquinhos, o que é necessidade, o que é prioridade para o município hoje? A gente fala nas políticas públicas para a segurança, para a saúde, para a educação, mas nesses primeiros 6 meses de governo do Jonathan, os seus 6 meses à frente da Câmara de Vereadores, o que é possível, não prioridade, mas o que é possível traçar? O que é a principal demanda hoje, vocês, quanto executivo e legislativo, que caminham junto, lado a lado? Existem vários ramos, né? A gente tem uma economia muito diversificada hoje, tanto na questão do setor primário, das cooperativas, da indústria, do comércio. A gente tem que oferecer suporte para que o dinheiro que se gere aqui fique aqui em Teutônia e as pessoas que aqui moram usufruam desses recursos, né? Investir no comércio, na agricultura, nas indústrias aqui, oferecer um suporte para as pessoas que aqui moram vai cada vez fazer com que mais pessoas fiquem aqui, gastem seu dinheiro aqui e, consequentemente, consigam dar um sustento à sua família melhor. E todo mundo gosta de viver bem, ninguém gosta de viver de uma forma deplorável. Isso se faz através de recursos financeiros, né? De oferta de empregos com mais valor, um salário com mais força para comprar no comércio, para poder dar um suporte melhor para sua família. Então, eu acredito que o governo, além do sistema de educação, de saúde pública, que são as prioridades máximas, né? Principalmente para a população que mais precisa, deve trabalhar muito com um olhar voltado no futuro nesse sentido, de dar suporte para que a nossa economia flua mais e, consequentemente, as empresas paguem mais e as pessoas que aqui moram possam dar um sustento e um conforto maior para a sua família. Fazendo o tema de casa, que é uma saúde de qualidade, educação, e com um olhar focado nesse sentido, de criar mecanismos, suporte, dar à cidade uma vista atrativa para quem quer empreender aqui, e isso vai futuramente resolver boa parte dos problemas sociais que a gente tem hoje. Muito bem, tu falou da tua pretensão, né, Marquinhos, de colocar o seu nome à disposição para o próximo pleito do ano de 2018. Isso é algo que tu tem pensado muito, é algo que tu tem trabalhado junto com a tua base de líderes, com os teus parceiros mais próximos. Isso vai se formar de agora ou vai se formando, vai se criando um conjunto para que o seu nome seja levado ao pleito de outubro do ano que vem? O meu nome está à disposição do partido. A nível de estado, inclusive eles estão me ligando semanalmente, a gente está uma sintonia muito forte, mas quem vai decidir mesmo é a estrutura municipal, né, que é o grupo que está no governo hoje, e isso hoje vai depender somente do nosso grupo no município. É um grupo que tem estrutura para dar o suporte, para que finalmente o nome de nosso município flua, cresça e assuma uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, mas eu não vou passar por cima de ninguém para que isso aconteça. Eu tenho vontade de concorrer sim, vou concorrer, já coragem para isso eu tenho, eu acho que ninguém duvida disso, tanto que em condições muito mais adversas sempre concorri, e sempre dei o meu máximo e sempre também tive êxito nas minhas lutas. Então, o partido e eu decidiremos isso de forma conjunta e a gente vai decidir pelo melhor para a cidade, para a região, para a representatividade que isso representa, principalmente para a cidade de Teutônia, que é quem tem que sair ganhando com isso, e a nossa região toda. Exatamente, né, Marquinhos? Só para fazer um link com as eleições estaduais do ano de 3 anos e meio atrás, o número de deputados que fizeram votos aqui em Teutônia, né? Alguém citou um número, foram mais de 100 deputados que fizeram votos aqui em Teutônia para deputado federal e deputado estadual, né? Ou seja, está na hora, né? Nós temos aqui um número razoável para ir numa arrancada já, né? Tudo com essa base aqui de Teutônia. Nós somos 360 mil votos no Vale do Taquari, né? Está na hora de alguém aparecer, né? Esse sangue novo. Ou seja, é a hora de buscar essa união, buscar esses votos também, Marquinhos.
Com certeza. E acredito que o culpado disso até nem são tanto os eleitores, mas as lideranças do nosso município. O nosso município é um município muito politizado e com muitas lideranças. E automaticamente, quando existe uma disputa, essa disputa ela vem para dividir, não para somar. Sim. Então existe muita ciumeira, mas a gente chegou num ponto que temos que ser inteligentes. Eu acho que as lideranças devem se unir. Nem precisa ser ao redor do meu nome, mas que se unam para o nosso município sair ganhando. São pessoas que falam que gostam do nosso município e a gente sente isso, mas fraquejam na hora de unir forças para ajudar a nossa cidade, a nossa região. Então a gente precisa unir, a gente está aí para forçar que essa união aconteça. Vamos deixar um pouquinho de lado as coisas que individuais e pensar mais num todo, porque todo mundo vai ganhar se a gente tiver uma liderança local. E essa liderança não precisa ser identificada através de um partido, que seja uma liderança do município, né? Os partidos já mostraram por A e mais B, por um lado e por outro, que não são a forma mais correta de juntar votos, de juntar uma legenda para eleger um político. Existem outras formas. Eu acredito que não só por meios políticos, de partidos políticos, se deva chegar ao poder, e acredito que a próxima reforma política vai ter algo voltado nesse sentido, e isso é muito importante para que a gente volte a acreditar nas políticas públicas, nos políticos, que é quem gere todos os recursos que são destinados à sociedade através dos impostos, né? Muito bem, gente. Você ficou conhecendo um pouco mais, né, do nosso presidente da Câmara de Vereadores, segundo mandato como vereador de Teutônia, Marquinhos, e quem sabe deve figurar aí nas próximas eleições também, colocando o seu nome à disposição para deputado estadual aqui na nossa cidade. Eu repito, né, tanta gente fez, tantos deputados fizeram votos aqui em Teutônia, então está na hora da gente unir força e buscar através de um nome, seja o Marquinhos, seja outra liderança, que outras pessoas, outras lideranças surjam e que elas possam trazer de fato o seu trabalho de tamanha relevância aqui para a nossa cidade. Marquinhos, prazer bater esse papo contigo. Tenho certeza que quem está em casa ficou conhecendo um pouco melhor de ti, das tuas ideias, do que tu pensa de política, do que tu pensa como pessoa para a nossa cidade. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. É sempre uma honra a gente ter um espaço muito bom como é esse que a Rádio Tirol oferece pra gente, e tu como pessoa, meu amigo de longa data, é uma satisfação estar do teu lado aqui, conversando um pouquinho e contando um pouquinho do que é a gente na sociedade, do que eu represento na Câmara de Vereadores, e mostrar um pouquinho do amor que eu tenho por Teutônia e toda a nossa região. Muito bem, gente, esse foi o Espaço Empreender de hoje, com Marcos Aurélio Borges de Quadros, o Marquinhos, vereador teutonense, presidente da Câmara de Vereadores nesse ano de 2017. E o Espaço Empreender de hoje vai chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência, desejando a todos um excelente final de semana, e sábado que vem, é claro, mais um empreendedor, né? Repito o que eu dizia lá no início, a gente entrevista empreendedores culturais, empreendedores esportivos, empreendedores empresariais e, é claro, empreendedores também da política, afinal de contas, são todos empreendedores porque querem o melhor da nossa cidade. Então, fazem parte aqui do nosso hall de entrevistados da Tirol FM. Bom sábado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade, que ela seja, claro, sábado que vem, aqui na Mais do Vale. Até lá! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a Mais do Vale.